E um ponto importante que colocamos na tela aí é gás e válvula redutora de pressão. E aí, Daniel, o que você tem para me falar desses dois itens? Importantíssimos, como você ressaltou, e trazendo aqui a narrativa da Pretel, que ela falou, conheça os seus condôminos. A parte da manutenção é igual, conheça o seu condomínio, faça essa análise, como você disse, do para-raio da luz piloto até o posto do elevador, acompanhado do seu gestor predial, acompanhado das empresas prestadoras de serviço. Válvula redutora de pressão a gente não pode negligenciar, ela tem prazo, ela tem obrigatoriedade de manutenção, a exemplo de gás, a exemplo das mangueiras, a exemplo de aquecedor para quem tem condomínio residencial. Então isso tem que ficar no nosso radar, e aí a gente tem que reforçar com os condôminos que essa obrigação também é compartilhada. Se ele não levar para dentro de casa, uma parte da operação não está segura. Então, e aí aproveitando o que o Daniel falou, recentemente eu estava com um colega engenheiro, ele fez um relato pessoal do condomínio dele. O síndico, por falta de conhecimento, eu falo que a falta de conhecimento é uma situação, mas tem uma outra situação. Quando você assume como síndico, você tem que buscar alguém, tem que ter um engenheiro, tem que consultar seu administrador, tem que entender as normas. Você assume a responsabilidade sobre aquele patrimônio com as pessoas. Ele não fez a manutenção da válvula redutora de pressão, e o que aconteceu? Uma válvula dessa estourou. Alagou. No caso dele não pegou elevador, tá? Mas pegou academia, pegou brinquedoteca. Ele está me falando, tiveram que fazer um investimento de mais de 140 mil reais para fazer a manutenção dessas áreas. Fora o tempo que ficou fechada. E aí você imagina se chega no elevador. Além do... Porque o seguro vai procurar. Qual foi a causa? Ninguém, na hora de fazer o seguro, ninguém pergunta se você está fazendo a manutenção, qual é o teu plano de manutenção. Na hora que dá o problema, o seguro vai procurar. E pode ter certeza que você tem que ter um bom advogado, porque senão a coisa vai ficar feia. Acho que dificilmente você vai ganhar. Então, falando, esses dois itens, como o colega Daniel bem explanou aqui, gás, gente, tem norma técnica. Você não precisa ser expert, o síndico não precisa ser expert em tudo, ele tem que entender de cada item, fazer um plano diretor, fazer um checklist, ter uma boa assessoria jurídica, um bom engenheiro, ter informação e colocar na mesa. Quando eu faço a emissão condominial do 100 dias, Daniel, eu chamo uma assembleia. Tá aqui o Jonathan, eu tenho suspeito de falar, porque o Jonathan está sempre junto, sempre falando, mas ele é um cara fenomenal para fazer o plano diretor, para colocar na assembleia. Então a gente chega na assembleia, como ele bem colocou, a gente não chega com informação no dia da assembleia, a gente faz o plano diretor, apresenta para o conselho, coloca toda a foto do como está o condomínio da pessoa, depois faz uma live e a gente manda o relatório, porque a live a gente dá o quê? A gente compila as principais informações, explica para os condôminos, depois a gente envia para todos. Eu tenho um condomínio que deu 120 páginas. O pessoal perguntava, vocês fizeram um laudo do condomínio? Então, gente, dentro da nossa expertise, são mais de 30 anos, com boa assessoria, com engenheiro, tudo, a gente consegue fazer essa entrega, Daniel. Consegue, Fábio, e ainda para quem não tenha grandes expertise e esteja iniciando e queira algumas sugestões, nós temos aplicativos em celular que permite fazer esses acompanhamentos, permite registrar através de foto, com data, com localização. Você faz um breve resumo daquilo e vai criando uma biblioteca. Então, a cada visita que você faz no condomínio, que for tratar de manutenção, retoma aquela biblioteca e põe lá, visita da data do dia 11, visita da data do dia 21, e aí cria um resumo, como você citou. Isso vai te ajudar a fazer o seu relatório dos 100 dias, dos 90 dias, dos 60 dias, e vai te possibilitar, com muito mais informação, dados, poder de convencimento, levar isso para a Assembleia e explicar aonde estava deficiente e de que forma você precisa atuar. E aí, Daniel, tem um ponto importante. Às vezes, o síndico, ele não quer aumentar o condomínio. O que ele faz? Todo condomínio, anualmente, tem que fazer a Assembleia de Prestação de Conta e da previsão orçamentária. Mas eu já peguei caso do síndico não querer aumentar o condomínio, o que ele faz? Corta alguém da limpeza, corta alguém tira o contrato de manutenção X e vai deixando, aí não faz a manutenção. Isso aqui é um caso de um condomínio, gente, que eu passei as fotos. Olha esse filtro, como é que estava. Você imagina uma situação dessa para um condomínio. Então, aí a caixa d'água, quando a empresa vai fazer a limpeza, já penso para fotografar dentro da caixa d'água, saber como é que está o estado da caixa d'água. Porque são itens que eu falo, o condômino, ele conhece o caminho do rei. Qual que é? A entrada do prédio, portão, elevador, se faz em alguma área comum, academia ou sauna e festa. Os demais ele não sabe. Então, se tem uma sugestão que eu deixo para vocês, coloque na sua agenda.
um dia, conheça o seu condomínio, convida, vai para lá, mostra para os seus condomínios. Eu tenho casos, relatos muito bacanas da pessoa conhecer o condomínio e ele fala assim, vou comprar mais unidades aqui. Porque ele viu o cuidado, como é que está a manutenção, porque às vezes o condomínio é relativamente novo, 10 anos, mas ficou 10 anos sem manutenção e se tornou velho. Ele começa a desvalorizar e a segurança, o patrimônio de todos, por onde que vai? Né, Daniel? É verdade. E fazendo um paralelo, Fábio, às vezes não é nem um condomínio de 10 anos, né? Às vezes você tem uma implantação. E aí, a gente sabe que um dos desafios que as administradoras têm é apresentar a menor taxa condominial. Então eles fazem um levantamento com tudo no mínimo. Ah, mas no primeiro ano não vai ter ocupação, então eu não preciso colocar 2 limpezas de caixa d'água, eu vou colocar só uma. Eu não preciso fazer a manutenção na válvula da redutora, porque não vai ter ocupação, hein? O condomínio é novo. Então ele já começa errado. E aí o síndico, quando assumir essa implantação, não tem que ter medo, não tem que ter vergonha de expor essas necessidades que são condições obrigatórias. Ele tem que colocar que você precisa, pela norma, trazer contrato de bomba de recalque, contrato de bomba de piscina. Isso não é luxo, é necessidade. E às vezes são negligenciados. Eu estou dizendo porque eu já passei por isso e não foi poucas vezes, tá? Eu imagino, Daniel, e aí você colocou muito bem, e isso, o Jonathan é um mestre. Eu falo que eu estou muito tempo no mercado e tenho me agregado com pessoas boas. O Jonathan é uma delas, tá? Tem várias pessoas, vou citar nome aqui, vou ser injusto. É justamente colocar no papel tudo que é responsabilidade do condomínio, do síndico, e colocar para os condôminos. Quem vai pagar essa conta são os condôminos. E deixar claro o seu patrimônio. Você quer como? Eu compro um carro, a concessionária, eu compro um carro zero, ela me dá lá o manual. A cada 10 mil quilômetros ou 6 meses, tem que fazer a manutenção para segurar a garantia, certo? No condomínio, se você quer manter o seu patrimônio valorizado, tem que fazer as manutenções e ter os contratos de manutenções. E aqui está mais uma situação, Daniel, que eu já fui em alguns prédios, quadro elétrico. O pessoal esquece que tem quadro elétrico. E isso é extremamente importante para a boa operação do condomínio. E tem norma técnica. Anualmente você tem que fazer a manutenção com uma empresa de engenharia, que vai lá, passa todas as manutenções, depois emite um RT. Isso te dá tranquilidade, gente. Nós estamos em São Paulo. São Paulo, só pegar agora, pegar de outubro até março, abril, o que nós vamos ter aqui? Chuvas, ventos, e o ano passado nós passamos um vento de 15 minutos, teve lugar que ficou 10 dias sem energia. E aí, como é que está o seu gerador? Eu não sei se eu coloquei o gerador aqui, mas vamos chegar lá. Como é que está a manutenção do seu gerador? Como é que está o plano de contingência do seu condomínio? A gente sabe que a gente trabalha com a equipe enxuta, o síndico é mágico, né? Porque o condomínio tudo liga para o síndico, liga para o síndico. Agora há pouco eu vi que a pessoa mandou aqui querendo saber como é que faz pegar o boleto dela. Poxa, vai no site da administradora, pô. O síndico agora sabe dessa hora tem que estar respondendo como é que faz pegar o boleto. Então, para vocês verem as situações que chegam para o síndico, nós temos que tomar cuidado. E como sempre falo, Daniel, e você, eu tenho certeza que eu acompanho o seu trabalho, fala muito sobre isso. A comunicação. Isso, o Jonathan, é assim, como que eu conheci o Jonathan? Vou sair um pouquinho do script, só para dar um depoimento aqui. O Jonathan, ele trabalhava na administradora BBZ, tá falando o nome, desculpa, não sei se eu poderia falar, né? Ele era meu gerente lá na BBZ, e aí, passado um tempo, o Jonathan me ligou, falou, Fábio, eu quero bater um papo com você, eu quero entender por que o seu condomínio não chega a reclamação, não chega a condomínio ligando, que não sei o quê. Então, eu convidei ele. Ele foi, quando ele andou no prédio, ele falou, cara, você não conta essa história pra ninguém. Eu falei, Jonathan, eu conto. Minha obrigação é fazer entrega. Ele falou, não, mas precisamos melhorar. E ele, com a expertise de comunicação, de marketing, eu já fazia o relatório de uma forma que eu entendia que era coerente, entregava ali no grupo. Ele falou, não, a gente precisa divulgar mais isso aí. Aí foi que eu virei blogueiro, Daniel. Eu não tenho toda a experiência que eu tive a oportunidade de compartilhar com o Aldo, com a Ana. Eu tenho um pouco mais de 10 anos na área da sindicatura, e eu sempre fui muito resistente às redes sociais. Eu estou aqui confessando a vocês. Eu achava que isso aí era um desperdício, perda de tempo, mas eu me rendi a isso. Você falou que eu estou melhorando e eu estou buscando fazer isso mesmo. Eu estou buscando me comunicar melhor com os clientes, porque não adianta você estar presente, você tem que mostrar que faz também. E ninguém vai andar no condomínio de madrugada, ninguém vai andar no condomínio. Não estou dizendo que eu ando, mas tem colega que fala. Seria hipocrisia da minha parte. Mas é valorizar o trabalho de quem anda de madrugada, do ronda que faz as suas rondas, da limpeza que passa nos postos de trabalho. E aí eu passei a valorizar isso e divulgar isso. Então, eu me rendi à tecnologia, estou procurando aprender, isso é um aprendizado constante, né?
e valorizando quem consegue fazer isso bem, porque é difícil, é desafiador. Fazer o papel, fazer a inteligência, produzir um comunicado maravilhoso é fácil. Agora, vir aqui, pegar um microfone, ou gravar um vídeo, ou sair andando pelo condomínio e trazer o condômino para que ele entenda aquele momento, ainda é um desafio. Mas eu vejo que você está indo bem. Inclusive, trazendo aqui para o nosso foco principal, que é a manutenção preventiva, aqui está aqui, ó, o treinamento de brigada de incêndio com a equipe. Eu vou lá, acompanho esse treinamento. Ó, a fachada de um condomínio. Inclusive, é um condomínio que o Daniel está instalado lá. Está muito bem instalado, Daniel. Conheço esse condomínio, gente, nos primeiros 5 anos, eu fiz a manutenção da fachada sem rateio extra. Aí você fala, como é que você fez? Que mágica você fez? Quando foi feita a implantação, a administradora fez uma previsão orçamentária um pouquinho acima. Aí, assim que implanta, vocês sabem, o CNPJ é da construtora, faz toda aquela parte burocrática. Eu consegui equilibrar a finança, sobrou uma gordura boa, que ao longo de 5 anos eu consegui fazer o projeto de segurança. Na pandemia, conseguimos dar um desconto 3 meses na taxa condominial. E no primeiro 5 anos, nós tínhamos a manutenção da fachada sem rateio extra. Aí depois, lógico, a coisa não dura para sempre, já chegou a hora que ele se equilibrou. Aí nós tivemos que fazer, ajustando a cota condominial. Mas nessa última manutenção que você acompanhou recentemente, foi feito um rateio. Então pegamos a tomada de preço com a empresa especializada, levamos para a Assembleia e aprovamos. E aí foi executado o trabalho. Está lá, a Daniel aqui é uma testemunha do trabalho que foi feito. E também tem a questão do descarte correto, gente, do lixo. Nós, síndicos, nós somos formadores de opinião. Nós temos que ter a responsabilidade com o meio ambiente. E aí, lá no prédio que o Daniel está instalado, nós temos o descarte correto de lixo eletrônico, a gente tem o descarte correto das lâmpadas. Por exemplo, não tem uma empresa que vai pegar, a gestora que inclusive está aqui presente, que é a Lorena, eu qual deixo já os parabéns, Lorena, pelo trabalho que se desenvolve lá no condomínio. Ela junta essas lâmpadas, eu pego e levo num lugar que é um Herói, ou outro lugar que tem descarte. Assim como pilhas e baterias, eu tenho um condomínio que é quase 100% ecologicamente correto, gente. Vou até atrás do selo lá do Green, alguma coisa, né, Daniel? Então, é importante estar com esse olhar da conscientização também com nossos condôminos, né? Só uma observação, eu não sei quem tem, tá? Eu tive a oportunidade de integrar um condomínio com mais de 50 anos, e aí o público, né, a faixa de idade mais de 60 anos, e eles tinham o descarte de medicamento. É proibido, hein, gente? Por favor. É uma atenção que a gente teve muita dificuldade de levar essa informação, mas fugir do tema para mostrar que além do descarte de pilha, além do descarte de lâmpada, eles tinham descarte de medicamento. Então, a gente acabou proibindo, aboliu isso, e aí explicou os detalhes, tivemos resistência, mas vale a dica também. E nos prédios comerciais a gente tem o lixo hospitalar, né? Mas aí a pessoa tem que estar cadastrada na vigilância sanitária, tem um local adequado. A nossa equipe não pode pegar aquele lixo, a pessoa mesmo do consultório que desce lá, descarta. Aí uma vez por semana a empresa passa para coletar. Tá aqui o meu amigo Roberto também, que tem prédios comerciais, tenho certeza que segue corretamente essa política aí de segurança, né? E aqui o famoso gerador que eu falei para vocês. Eu fiquei abismado o ano passado, que eu participo de alguns grupos de síndicos, tem grupo aí com 500, com 200, com 300, que o pessoal fala, gente, meu gerador não está funcionando. Eu falo, mas tinha manutenção aí? Outro, eu estou sem diesel. Eu falo, gente, checklist, você tem que ter o plano de checklist com o seu zelador, com o seu gestor predial, com o seu manutencista. Por quê? Se isso não tiver, vocês vão lembrar desse equipamento na hora que precisa. E aí, não funcionar, pode ter certeza que vai cair no seu colo. É ou não é, Daniel? Vai cair, e como você lembrou, né? Há 2 anos atrás nós sofremos em novembro, ano passado nós sofremos de novo também, e tivemos situações em que o gerador trabalhou de forma ininterrupta, que assim, e vai abastecendo, e não é gerador de alta potência, não é gerador de carga como esses aí que você mostrou, para atender portaria remota, e o painel derreteu. Tá. Por quê? Porque ele é para usar ali 6 horas, 8 horas, e ele foi rodando 1 dia, 2 dias, 3 dias, e depois veio que o painel eletrônico acabou colapsando, porque ele não foi preparado para aquilo. E aqui, eu vou passar brevemente que acabou o nosso tempo, mas aqui a questão do sistema de incêndio. Aqui, ó, eu tenho um prédio que tem pressurização de escada, sprinkler, detector de fumaça. Então tem que ter o plano de manutenção desses equipamentos, tem que ter um engenheiro responsável que assina para fazer o laudo de pressurização de escada, do sistema de incêndio. Está aqui o engenheiro Renato, que me assessora na questão de AVCB. Também tem o Oliveira, quero deixar aqui minha gratidão para ele também no prédio da Airbnb, que é um cara que toca lá com maestria. Aqui na questão de caldeira, gente, todos esses pontos, que o tempo acabou, não vou aprofundar, mas vocês entenderem que tem que estar de olho.
Academia, então, aí também tem um plano de manutenção, de acompanhamento, de comunicação, a questão de menor de idade dentro desse espaço, tá? Os portões de acesso, portão normalmente só dá problema no final de semana, sábado ou domingo. Essas coisas é impressionante, né? Eles combinam, né? É. Piscina, o ático aqui, ó, os pilotos que eu estava comentando para vocês, para-raio, tem que ter anualmente, tem que chamar uma empresa e fazer a verificação, emitir um laudo, então não pode vacilar com essas questões de manutenção preventiva e segurança. Ó, questão de segurança, ó, você vê um hack, uma empresa que cuida, um projeto de segurança bem feito. Aliás, eu sempre recomendo, vai fazer instalar câmeras aqui, faça um projeto. Não faça qualquer amador lá colocar a câmera, por que a câmera está ali? Tem que explicar por que está ali. Não é de qualquer jeito, entendeu? Bom, a manutenção que eu falei interna. E aqui nós vamos finalizar nossa apresentação. Quero agradecer ao amigo Daniel, a todos os presentes, ao Jonas, que sempre muito cuidadoso, aos donos do espaço mais uma vez, a todos os colegas síndicos, quem é administradora, quem é da Casa André Luiz, enfim, todos os presentes. Vocês valorizam o nosso espaço aqui, o nosso evento, tá, gente? Muito obrigado pelo convite, pela participação, pela presença de vocês. É uma honra, viu? Obrigado.